Donkey Kong do Rio de Janeiro, sou um homem negro, estou de bigode, cabelo grisalho que já está ficando branco, com uma blusa colorida em azul, bege, e um fundo azul claro e azul de várias tonalidades, né, porque a gente precisa entender quem está do outro lado para nos ouvir. Né? Sou mestre de capoeira há 32 anos, mas também sou bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, especialista, mestre e doutorando em Patrimônio e Memória, pela Universidade Unirio. Né? Mestre pela UF-Rural, especialista pela UFG, Universidade Federal de Goiás, e doutorando pela Unirio. E faço questão de dizer isso porque eu sou exceção à regra, né? Eu sou uma exceção à regra, mas eu nasci numa comunidade que foi toda assassinada em Niterói. A minha referência, né, os meus amigos que nasceram comigo, da minha geração, sobrou 3 ou 4. Então, eu sou um sobrevivente. Dito isso, quero primeiro agradecer ao Pontão da Rede de Culturas Populares Tradicionais, que viabilizou nossa estada aqui, agradecer a Tereza Dantas, que é uma articuladora, né, da comunicação desse ponto, agradecer aos mestres e mestras aqui presentes, né? E aí agradecer a mestra Martinha, eu acho que é a mais velha aqui, né, conosco. Não, eu estou falando de idade não, gente, eu estou falando de tradição, né, de saberes acumulados, né? Mas antes de eu fazer qualquer outra fala, eu quero trazer aqui uma música do mestre Barrão, Marcos Barrão, que fala assim: "Ê, Dandara, cadê Salomé, Maria Filipa para vadiar?" Então, uma deputada com o nome de Dandara convocou uma grande roda de mestres e mestras. E vadiar, na roda de capoeira, a gente fala, é jogar. Então, a gente veio aqui travar um grande jogo de capoeira, uma grande roda de jongo, uma grande roda de carimbó, uma grande roda de candomblé, de urumbanda, uma grande roda de tantas tradições populares e tradicionais desse Brasil, porque não é possível, né, a gente ainda há 13 anos esperando para que uma lei seja sancionada, já que essa própria Casa Legislativa é a que referenda as convenções citadas aqui muito brilhantemente pelo Marcelo Manzatti, né, do que o Brasil é signatário. Então, nós somos signatários de várias convenções, do patrimônio vivo, do patrimônio imaterial, da diversidade, mas não conseguem incluir nossos mestres e mestras no orçamento. Eu aqui represento também a lei da própria Rede de Culturas Populares Tradicionais, o Fórum de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, né, nós temos aí no chat aí o mestre Hulk, né, participando, a mestra Renatinha participando, né, é importante citar, está muito baixo? Né? Tá bacana aí? Ah, legal. Né? Tem a RIBI, a Rede dos Patrimônios e Materiais Registrados, que a gente faz parte, tem a Rede do Conselho Gestor da Salvaguarda da Capoeira, que a gente faz parte, tem o Observatório do Patrimônio Cultural do Sudeste, que a gente faz parte, Fórum de Capoeira de Niterói, Fórum de Capoeira de Guapimirim, está lá o mestre Pica-Pau no chat aí participando, e o mestre Heitor. Então, são muitas pessoas, né? A Rede Nacional de Ação pela Capoeira, que já aqui em 2015, numa audiência pública, que a gente participou discutindo políticas públicas para a capoeira no Brasil. E também gostaria de agradecer, né, a presença aqui do Anderson Formiga, que fez um encontro maravilhoso de mestres e mestras de culturas populares tradicionais aqui no Distrito Federal no início do ano, né? É um cara comprometido com as nossas pautas. Queria agradecer a presença da Cris Ramires, né, que participou conosco no CNPC, está hoje acompanhando lá como assessora da deputada Benedita da Silva, uma deputada constituinte que pôde colocar as questões trazidas, né, pela comunidade negra, inclusive a defesa dos nossos patrimônios culturais, como deputada constituinte na Constituição Cidadã de 1988. Queria agradecer aqui a presença da Maria Paula de Nolfi, funcionária concursada do IFAM, hoje está no CNPC, assim como passou a própria Cris Ramires, mas que teve um importante papel também para o reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural desse Brasil, já que foi a pessoa responsável, né, por fazer o parecer para esse reconhecimento. Ontem, pessoal, nós tivemos a comemoração do Dia das Baianas do Acarajé. Hoje, 26 de novembro de 2024, faz 10 anos que a Unesco reconheceu a roda de capoeira como patrimônio cultural da humanidade. E por que eu trago isso como um mestre de capoeira? Porque a gente, na pandemia da Covid-19, né, no governo do capeta, já que falaram aí, né, nessa pandemia, no estado do Rio de Janeiro, nós perdemos 22 mestres e mestras de capoeira, né, todos pretos e pretas.
O mestre Chita, que eu fui o último a entrevistá-lo, morreu ele, o irmão dele e o filho dele, que eram mestres de capoeira. O mestre Lapinha ficou 10 dias dentro da casa dele, que a gente não achava o mestre Lapinha, ele estava morto 10 dias dentro da casa dele. Né? E são esses mestres que morreram, como o mestre Berg, né, como o mestre Peixinho, já morreu lá atrás, e tantos outros mestres, esses mestres e essas mestras e de outras culturas populares tradicionais, vêm morrendo sem alcançar o reconhecimento do Estado brasileiro. Né? E antes de eu continuar um pouquinho, eu quero aqui voltar só um pouquinho, né, para agradecer a presença da minha deputada estadual, Dani Monteiro, a qual aprovou uma lei importante para a gente no estado do Rio de Janeiro, e dizer que nós vamos mobilizar a comunidade da capoeira para derrubar esse veto. Né? Dito isso, são tantas coisas aqui para falar, eu queria lembrar que novembro é um mês emblemático. Né? Dia 13 de novembro de 1981, morria Vicente Ferreira Pastinha, o mestre Pastinha, o precursor, dentre outros capoeiristas da Bahia, da capoeira Angola, mas que morreu cego, né? Que perdeu o seu espaço para o SENAC, a academia que ele dava aula na cidade de Salvador. No dia 23 de novembro, nasceu Manuel do Rei Machado, o mestre Bimba, que dizia que a capoeira é para todos, mas nem todos são para a capoeira. Né? Então, novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, que é pensado num debate lá na década de 40 e depois fortalecido pelo movimento negro unificado nos anos 70, e comemorado esse ano como o primeiro feriado nacional, né, em memória de Zumbi dos Palmares e a luta palmarina. Mas, apesar de tantas datas, de tantas leis, o nosso povo é o que mais morre por parte do Estado. Ou morre com a bala, ou morre por falta de assistência do Estado em várias frentes. Isso tem acontecido com os nossos mestres e mestras. Está na hora dessa casa, né, legislativa, que legisla para tudo, faz até lei que não pega, né, porque tem muita lei aqui que não pega, só projeto de lei da capoeira aqui deve ter uns 100. Né? Deve ter uns 100. O Dia da Capoeira mesmo que está concorrendo, está aqui, ó, tramitando desde 2010, antes ainda do que a do Mestres e Mestras. Então, essa casa ela precisa entender da importância, porque se eu estou aqui hoje, um camarada que ainda vai fazer 60 anos, eu estou aqui porque José Machado dos Santos, nascido na cidade de Alagoinha, em 9 de 9 de 1949, que morreu agora em 2023, no dia 20 de outubro, um dia antes do dia que foi registrada a capoeira como patrimônio cultural de natureza imaterial desse país, é porque ele chegou lá no Rio de Janeiro, em 1978, e no final da década de 70 e 80, ele começa a orientar o mestre Formiga, Odinei Nascimento Costa, e começa a me orientar e me deu um caminho, dizendo que a capoeira, para além de tudo, era um instrumento de educação e de cultura. E foi por isso que eu estou aqui hoje. Estamos aqui. Não é possível ainda no dia de hoje a gente continuar fazendo vaqueira para enterrar mestre e mestra. Não dá mais para isso. Né? Eu estou cansado. Eu também sou um cara da contabilidade, né? Sou formado em contabilidade, sou formado em jornalismo, e eu leio orçamento. Eu sei que o que a gente está pedindo aqui é muito pouco, né, para um monte de benesses que tem os parlamentares. Direito a 70 funcionários, verba de gabinete, um monte de benesses que a mestra Fernanda já falou. Né? Então, a gente precisa de dignidade e respeito, tá bom? E, para concluir minha fala, eu acho que a gente precisa, foi falado aqui também sobre o notório saber, né, está discutindo o novo Plano Nacional de Cultura, fazer uma mobilização para que a gente possa fazer valer também a meta 17 do Plano Nacional de Cultura, que trata desse reconhecimento dos mestres e mestras das culturas populares tradicionais. Precisamos fazer que o mapeamento
desses nossos mestres e mestras, seja um instrumento, Tião, da criação da política, né? A gente está nesse GT de Culturas Populares e Tradicionais, e queria parabenizar você por estar à frente disso, lá junto com outros companheiros, como Pedro e Natobi, né? Mas é preciso que a gente transforme o que está no texto da Constituição. Primeira vez que a Constituição Cidadã diz lá no artigo 215, citado pelo Marcelo Manzatti, que a cultura é um direito. É direito para quem? O Estado não faz cultura, o Estado não produz cultura. Quem produz cultura somos nós. Para quem reconhece um patrimônio, para quem faz parte da Convenção Viva da Unesco, se os nossos patrimônios vivos estão morrendo? Sigam o exemplo do prefeito lá da cidade de Lia de Itamaracá, que a partir de janeiro vai ser a secretária municipal de cultura daquela cidade. Né? Então, para concluir, vou concluir cantando. Toda nação na Goa vai festejar a ideia de libertação levada pelos ares. Toda nação na Goa vai festejar a ideia de libertação levada pelos ares. Zumbi não morreu e nem acabou o quilombo dos Palmares. Você repete. Zumbi não morreu e nem acabou o quilombo dos Palmares. Xangô Batalar abençoou todos os filhos de Nagô. Xangô Batalar abençoou todos os filhos de Nagô. Quebraremos chicote apartheid pelourinho que atravessar no nosso caminho. Quebraremos chicote apartheid pelourinho que atravessar no nosso caminho. Zumbi está vivo e o quilombo é aqui. Muito obrigado. E, deputada Dandara, parabéns. E vou falar aqui a última frase de um filósofo mestre Pastinha. O birimbau, galera, o birimbau é um instrumento, mas na hora da dor ele é uma arma. E vamos lutar com a nossa arma, que é o birimbau, para aprovar esse projeto de lei e derrubar o veto da nossa lei no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Salve, mestre, excelente, muito potente sua contribuição, nos emociona muito, porque nós sabemos que a nossa luta é grande, né, gente? Mas o que nos traz até aqui é muito forte. Enquanto eu trago alguns elementos de contribuição, eu queria abrir para 3 contribuições breves. Nós